Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Lucas Campanha, sou coordenador do curso de graduação do Instituto Racine no campus de Matão, São Paulo. Na noite de hoje, vamos realizar mais um evento. E para este evento, convidamos Devani Martins Júnior. O Devani, ele é engenheiro de segurança do trabalho pela USP, graduado também em engenharia civil pela Universidade de Taubaté, técnico em segurança do trabalho pelo SENAC, atua há mais de 15 anos na área de saúde, segurança e meio ambiente. Atualmente, ele ocupa o cargo de coordenador de XI na Heineken, em Araraquara. Pessoal, este evento também faz parte da divulgação do nosso curso, a nossa graduação em administração. Para ter mais informações sobre o curso, basta vocês acessarem o nosso site, www.racine.edu.br. Na noite de hoje, o Devani vai falar conosco sobre a influência da segurança do trabalho dentro e fora do ambiente profissional. Devani, seja bem-vindo ao Instituto Racine. Eu serei o mediador dessa live, então ao pessoal de casa podem interagir, podem fazer perguntas, estarei aqui o tempo todo monitorando isso, conversando com o Devani. Então, de novo, seja bem-vindo, pode ficar à vontade e uma boa palestra. Muito obrigado, Lucas. Obrigado, Instituto Racine, pelo espaço. Para mim é uma honra poder compartilhar um pouco do conhecimento que eu adquiri ao longo da minha carreira sobre segurança. Segurança mudou minha vida e espero contribuir também para que o pessoal que está em casa possa pensar um pouco diferente sobre esse tema. Uma das coisas importantes também de mencionar, eu sou casado, tenho 33 anos, tenho 2 cachorrinhas, ainda não tenho filhos, sou natural de Pindamonhangaba e atualmente estou em Araraquara, São Paulo. Pessoal, eu vou compartilhar aqui a minha tela, uma apresentação que eu preparei para ir guiando aqui o nosso papo. Lucas, só me dê um ok, se já está aparecendo, por favor. Tá tudo certo, pode ficar à vontade. Ok. Bom, pessoal, a ideia é fazer um resumo, assim, dessa questão de segurança, um tema muito importante. Ele está presente na vida de todos, embora nem todos percebam, mas a segurança está presente na sua vida desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir e também quando você continua dormindo, Então, a ideia é passar aqui um pouco da influência da segurança do trabalho dentro e fora do ambiente profissional. O objetivo principal é contribuir para que as decisões mais seguras sejam tomadas no dia a dia, independente de onde você esteja, com sua família, no seu trabalho, no seu lazer. E eu espero que, ao longo desse bate-papo, a gente consiga atingir esse objetivo. Pessoal, sonhar. O que significa sonhar? Todos nós, em algum momento da vida, sonhamos com alguma coisa. Sonhamos com algum desejo, E às vezes a gente só sonha e às vezes a gente faz um planejamento para realizar o sonho, E dentro desses sonhos, é muito importante a gente ter alguns elementos, que nos ajudam ao longo dessa jornada a buscar a realização desse sonho. E aí, falando um pouco de sonho, cada um tem um momento da carreira, da vida. Quando criança, a gente sonha com algumas coisas, quando adolescente, com outras, quando adulto, com outras ainda. Então, ao longo da vida, nós sonhamos com várias coisas diferentes. Ao longo da vida, conseguimos realizar alguns sonhos, e ao longo da vida, alguns sonhos ficam para trás. Alguns sonham em entrar na faculdade, por exemplo. Você que está assistindo aí, de repente, conhece alguém que está do seu lado, algum familiar, que tem esse sonho de entrar na faculdade. Você mesmo, de repente, que está assistindo aí, pode ter esse sonho de entrar na faculdade. Outros, por exemplo, têm o sonho da tão formada formatura, Já estão na faculdade, alguns com mais facilidade, outros nem tanto, mas tem um sonho aí de ter a tão sonhada formatura. Também você ou algum colega, algum familiar, possa ter esse sonho, por que não, Outros com o primeiro emprego,
já passaram da fase, de repente, da formatura, da faculdade, ou de repente não tiveram oportunidade de cursar um curso superior, mas desejam ter o primeiro emprego, né? É o sonho de tantas pessoas, né? Tanta gente que a gente conhece no nosso círculo social que tem esse sonho, né? Outros, por exemplo, que já trabalham, têm um sonho de ter o trabalho reconhecido, né? Já está na empresa há um tempo, mas o trabalho ainda não foi reconhecido da maneira que gostaria, né? Da maneira que se esforçou, que estudou, né? Que se propôs, né? Acordar cedo, trabalhar final de semana, até mais tarde, enfim. Algumas pessoas sonham em ter o trabalho reconhecido. Outras sonham em casar, né? Eu sonhei em casar um dia e realizei esse sonho. Então, um beijo, Mari. Sei que você está aí me assistindo e conseguindo realizar esse sonho. Outros, por exemplo, têm sonho de ter filhos. Eu tenho esse sonho, né? Nós, né, eu e a Mari, temos o sonho de ter filhos, né? E tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo agora também têm esses sonhos. Outras não. E está tudo bem. Cada um tem uma realidade, cada um tem um sonho. Outros têm sonho, por exemplo, de adquirir um carro novo, né? Trocar de carro, de repente tirar a primeira habilitação e ter o tão sonhado carro novo. Outros têm o sonho de trocar de carro e dar um conforto melhor para a família. E tem pessoas que não têm esse sonho. E também está tudo bem, não tem problema algum. Outros sonham com a casa própria. Tão sonhada a casa própria, que é o sonho de tantos brasileiros, né? Nós conhecemos muitas pessoas que estão no nosso convívio que hoje possuem esse sonho de ter a casa própria. E outros sonham em viajar. Como viajar é bom, né? Eu sonho todo dia em viajar, adoro viajar. Infelizmente, o momento que nós estamos passando não nos possibilita isso, temos que nos preservar para que logo mais a gente consiga, né? Então, logo mais a gente vai poder viajar, poder realizar esse tão sonhado sonho. Tem pessoas que, por exemplo, sonham em andar de avião, que nunca tiveram essa oportunidade. Tem outros que é conhecer um país diferente, conhecer uma cidade turística, por exemplo. Viajar é muito bom. E é bom sonhar em viajar também. Porém, temos sempre uma escolha a tomar. O que nos vai levar a realizar esses sonhos? A gente tem sempre dois caminhos, ou mais que dois caminhos, e uma escolha. E essa escolha, ela tem muitas consequências. E o teor do nosso bate-papo aqui é saber se as escolhas que nós estamos tomando hoje estão nos aproximando ou estão nos distanciando de atingir os nossos objetivos, os nossos sonhos. Lembrando que cada dia tem uma escolha diferente. Ao longo do dia, temos várias escolhas, são várias decisões que nós tomamos. Tomamos a decisão, muitas vezes, de ir para um lado, de ir para o outro, e cada decisão que a gente toma nos leva a uma consequência. Essa consequência pode ser boa, essa consequência pode ser ruim, mas toda escolha tem uma consequência. E quando a gente fala em segurança, devemos estar em alerta constante, porque a segurança, e aqui eu trago uma imagem aí de uma mitologia grega, que é exatamente o movimento de levar uma pedra morro acima. Se em algum momento a gente se descuidar, essa pedra vai rolar e passa por cima da gente. E segurança é exatamente isso, tanto dentro quanto fora das empresas. É algum descuido, é um segundo, é 1 milímetro, é rapidinho, eu não sabia, descuidou, a segurança não tem jeito. Muitas vezes a gente não tem uma segunda chance. Então a gente pode se machucar, o machucado pode ser leve, pode ser moderado, pode ser grave, pode ser fatal. Segurança sempre vai ser empurrar uma pedra morro acima. Não podemos nos descuidar nem 1 minuto, nem 1 instante. E a percepção mais informação nos ajuda a tomar decisão. Só tomar a decisão por tomar, aleatoriamente ou na sorte, não nos vai levar num objetivo que a gente está desejando. Por exemplo, o nosso sonho. Não dá para
ter um sonho e não fazer um planejamento, ter um sonho e apenas deixar ao acaso, à sorte. Então, a sorte não vai nos levar mais próximos dos nossos sonhos. Mas a decisão, a escolha correta, sim. E para que a gente possa tomar a decisão correta, a gente precisa ter uma somatória entre percepção e informação. Isso nos ajuda a tomar a decisão. Eu não tomo uma decisão de alguma coisa que eu não conheço, por exemplo. Eu primeiro preciso conhecer. E a partir do momento que eu tenho informação sobre aquela situação, aí eu vou perceber, vou sentir se é a melhor decisão a ser tomada ou não. Vou avaliar. Então, um exemplo, eu vou avaliar o risco. Qual o risco dessa decisão que eu estou tomando? Será que eu vou perder dinheiro? Eu vou ganhar dinheiro? Será que é uma boa? Será que é um golpe? Será que eu vou me machucar? Será que a gente pensa nisso? É importante a gente ter essas conversas. Será que essa decisão vai me machucar? Vai me trazer algum prejuízo? É importante que todos pensem nessa questão de segurança antes de tomar uma decisão. E aqui a gente vai fazer alguns exercícios para ver como que a gente está tomando as nossas decisões. Aqui eu trago um exemplo de percepção. E aí eu convido vocês, na casa de vocês, refletirem também sobre o que eu estou trazendo aqui. Aqui eu trago duas notícias, são recentes, do mês de abril, sobre explosão de gás de cozinha. Então, na primeira foi na Paraíba, a explosão destrói prédio residencial e deixa mortos e feridos em João Pessoa. E a segunda, Rio Grande do Norte, morre homem atingido por explosão na zona leste de Natal. Então, aqui tem as imagens falam por si, né? Gás de cozinha, botijão de gás, como comumente conhecido. E aí está o prejuízo que trouxe essa explosão. Muitas pessoas nunca viram um botijão de gás explodir, mas não significa que ele não tem seus riscos. Não significa que ele não tenha a probabilidade de explodir. E é importante a gente pensar nisso, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão nos assistindo agora tem um botijão de gás em casa. E às vezes não tem noção do perigo que é ter um botijão de gás. E aí, sem saber, sem ter essa percepção, às vezes nos leva a tomar algumas decisões, a ter algumas escolhas que não são seguras. Mas não porque as pessoas querem fazer isso. Às vezes é porque não perceberam que tem um risco, que tem um perigo que está sem os seus riscos controlados. Né? E aqui eu trago essa imagem justamente para aguçar a percepção de vocês quanto a isso. É importante saber que, dependendo da situação, a gente pode ter uma bomba relógio em casa. E eu não quero, de jeito nenhum, que ninguém passe por isso que está aqui noticiado. E para isso a gente vai fazer um exercício. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aqui. Agora é a informação. Botijão de gás em casa. Você sabia? E aí eu peço que... Aí, Lucas, me ajude aí nos chats. Vão comentando, pessoal. Qual a situação atual aí na casa de vocês? Vocês sabiam que a mangueira do gás tem validade? E o registro também? E ambos são de 5 anos? Existe uma validade. E ela vem escrita na mangueira. Então, assim como está na imagem. Eu tenho lá o selo do Inmetro e também tenho a validade dessa mangueira. Nesse exemplo, eu trouxe uma mangueira aqui que a validade foi 2018. E muitas pessoas só colocaram a mangueira no fogão, no botijão, quando ganharam. E às vezes ganharam até no casamento. Né? 5, 10, 15 anos atrás. 20 anos atrás. E nunca trocaram a mangueira do gás. Então, comente aí nos chats qual a validade da mangueira do gás que você tem aí na sua casa. E aí, a gente precisa... Agora é informação. Então, eu tenho a percepção que pode acontecer e agora eu tenho a informação. E o que a gente faz com essa informação? É importante que a gente saiba a condição que a gente tem em casa. Se, por exemplo, eu tenho uma mangueira de gás ressecada,
Por que ela tem uma validade? Porque dentro desse período é a garantia de que ela vai fazer a função que ela foi fabricada, que ela vai conter o gás, que não vai ter vazamento, né, se corretamente instalado, obviamente. Porém, é a garantia do fabricante, 5 anos. Depois disso, precisa ser trocado. E é barato, não é caro. Tanto a mangueira quanto o registro. Se porventura a gente passa desse prazo de validade, a mangueira começa a perder suas características originais. Ela fica ressecada. Aí, de repente, a abraçadeira já não aperta da maneira que foi quando foi comprada. E começa a ter um vazamento. Esse vazamento pode acontecer à noite, quando todo mundo está dormindo. E, de repente, alguém vai ligar o fogo e a cozinha está tomada do gás. E aí onde pode ocorrer uma explosão. Então, esse é um dos exemplos, né? Também a instalação feita por pessoas que não são profissionais também pode contribuir para que tenha um vazamento. Então, é sempre importante que, depois que a gente trocar a mangueira e trocar o registro, a gente faça sempre o teste do sabão. Um pouco de sabão com água e coloca nas conexões para saber se está tendo vazamento ou não. Tá? Então, de repente, a gente compra um botijão, vai fazer a troca em casa e é necessário que a gente faça esse teste antes de liberar o técnico que está fazendo a troca para nós. Tá? E aí, já praticamos? Coloca no chat a validade da mangueira. Então, a gente está fazendo uma conexão entre a percepção e a informação. Agora, vocês têm a informação. E qual a decisão que a gente toma? Tem a percepção e tem a informação. Eu vou para o lado de manter a mangueira de gás vencida em casa, afinal, nunca tivemos problemas, ou eu escolho o caminho de substituir a mangueira de gás e o registro por novos, garantindo a segurança da minha família. Essa resposta, cada um de vocês que está assistindo agora, é que vai dar. E lembrando, são 2 caminhos, uma escolha e muitas consequências. Nesse final de semana, eu e minha esposa, nós identificamos, né, num estabelecimento, mangueiras de gás vencidas. E tinha uma que estava vencida em 1999. Né? Então, nós rapidamente informamos o responsável, né, porque nós não conseguimos ficar com essa informação sabendo das consequências. Então, a gente precisou intervir e é uma atitude simples que lá na frente pode salvar uma vida. É muito importante que a gente tenha isso em mente. E agora, falando de acidentes de trabalho. Aqui, pessoal, eu trouxe um panorama do Brasil quando a gente fala em acidentes de trabalho, aqueles que ocorrem no exercício da profissão. E aqui estão apenas aqueles registros formais, ou seja, acidentes que foram devidamente registrados em empresas onde o registro é feito com carteira de trabalho assinada, aqui não tem registros informais, e todos os acidentes que foram devidamente comunicados à empresa, que tiveram aí comunicado ao INSS com a abertura da CAT, Comunicado de Acidente de Trabalho. Esses dados, eles estão disponíveis no Observatório de Segurança, tá? É um site do governo, onde tem todas as informações, vocês podem consultar lá, coloca no Google Observatório de Segurança do Trabalho, e essas informações são atualizadas em tempo real. Então, nós tivemos aqui 623 mil acidentes de trabalho. A maioria dos acidentes concentrados no estado de São Paulo, né? E aqui eu trago um pouco mais de detalhe desses acidentes, né? A série histórica aí dos acidentes de trabalho com óbito. A gente está falando que no ano de 2018, 2.022 pessoas perderam a vida no exercício de sua profissão. O que significa isso? Que as pessoas, essas 2.022 pessoas, saíram de casa para trabalhar e não voltaram mais. Isso é muito sério, isso é muito grave. Ninguém quer perder a vida num acidente. A gente sabe que todos têm a sua hora, mas saber que foi por um acidente, que de repente uma regra de segurança que não foi observada, de repente uma escolha errada, uma decisão
insegura que foi tomada. São 2.022 famílias que sofreram a perda de um ente querido. Isso é muito triste para todos. E o meu trabalho é fazer com que as pessoas voltem para casa melhor do que vieram para o trabalho. O meu trabalho é esse. Eu sou um facilitador para que as pessoas possam executar suas atividades com mais segurança. Eu e minha equipe trabalhamos incansavelmente para que isso ocorra. Muito embora, às vezes, algumas pessoas não concordem, não entendam alguma regra de segurança, não concordem com a regra, mas aquela regra de segurança, ela está ali para salvar a vida. E na minha carreira, várias pessoas deixaram de falar comigo, né? Deixaram de ter uma relação de amizade em função de regras de segurança que foram estabelecidas e as pessoas não entenderam que era importante. Né? Devani, Mas, só para te enfim. dar Devani, Sim. só para te dar um feedback aí, o pessoal, alguns se espantaram que encontraram a mangueira vencida em casa desde 2015. Outros foram dizendo que a mangueira está lá vai vencer em 2021, agora no final do ano. Então, a informação, para muitos, pelo que eu percebi aqui pela interação no chat, ela é nova, né? O pessoal nunca prestou atenção a este quesito e, claro, né, que isso traz ali consequências terríveis caso um dia possa dar algum tipo de problema, né? Muito bom, Lucas, muito bom. E é importante, né, pessoal, essa questão da informação ser nova, né? É interessante que vocês estão recebendo essa informação por mim nessa live. Muitas pessoas não estão aqui, né? E como que a gente vai fazer com que essa informação chegue para todas as pessoas? Do bem, né? Então, essa informação, quando vocês forem ligar para alguém, falar com um amigo, pergunta, e aí, você já viu a validade da mangueira? Lá do gás que você tem na cozinha? Pergunta, vamos disseminar essa prática. Isso é muito importante. Se isso fosse ensinado nas escolas, desde a base, com certeza a gente teria um mundo, um ambiente mais seguro para a gente conviver em sociedade. Isso é muito bom. Obrigado, Lucas. A gente teve uma pergunta também, a pessoa questionou qual seria a mangueira ideal, né? Se teria um padrão, enfim, se teria um modelo específico para uma mangueira de gás, mas acho que isso são todas as casas que têm a recomendação do Inmetro, acho, né? Exatamente. A mangueira ideal é a mangueira que tem a certificação do Inmetro, né? Porque vai variar o tipo de mangueira para gás, o botijão de gás, né? O gás GLP, e também para gás encanado. Então, muda um pouco a especificação da mangueira, porém, é importante que tenha sempre o selo do Inmetro e a data de validade. Se a mangueira não tiver a certificação do Inmetro e nem a data de validade, pode ser que essa mangueira tenha uma origem duvidosa, então não recomendo a utilização. Utilize sempre materiais certificados. Sim, levantaram uma questão também sobre o posicionamento desta mangueira, né? Que ela não pode ficar muito colada no fogão, senão ela tem a durabilidade afetada, enfim, tem algumas questões também sobre essa posição, né? Acho que isso vai de encontro com a questão do que você disse, que o ideal, né, é que essa instalação seja feita por um técnico responsável nesta área, né? Que eu acho que isso, talvez por se tratar, na visão de muitos, de uma atividade um pouco simples, alguns se arriscam a instalar, né? Exato. É sempre importante que essas instalações sejam certificadas, né, por profissionais idôneos, técnicos, né, especialistas, porque, de fato, acontece muito equívoco por falta de conhecimento mesmo. Aqui eu vou relatar um fato que ocorreu com um colega de trabalho lá de Minas Gerais. Ele estava num lazer na casa dele, né, no final de semana, isso antes da pandemia. Isso foi no ano de 2019. E ele estava no lazer e fazendo churrasco, né? E na churrasqueira dele tinha um balcão embaixo, um armário, do lado da churrasqueira tinha um fogão, e o botijão de gás ficava dentro do armário com portas fechadas. Durante o dia, ele
fez a troca do botijão. Então, enfim, uma pessoa fez lá para ele a troca do botijão, porém não fez o teste do sabão. Não percebeu que havia um vazamento pequeno, mas havia um vazamento ali. Então, ele fechou a porta do armário e no final da tarde ele foi fazer um churrasco com os amigos. O que houve? O gás que ficou vazando dentro do armário, embaixo do gabinete da pia ali, do fogão, ele se acumulou, formou um bolsão de gás ali. E a churrasqueira estava acesa logo do lado do fogão. Ele precisou abrir o armário para poder pegar um utensílio aí para fazer o churrasco. Nessa que ele abriu o armário, aquele gás entrou em contato com o fogo da churrasqueira e deu uma explosão. Essa explosão deu queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau, da cintura para baixo. E eu fui visitá-lo no hospital, enfim, muito triste, né, a situação. A recuperação foi muito dolorosa. Hoje ele está muito bem, graças a Deus. Mas foi muito dolorosa essa recuperação dele. E por um descuido, por um deslize, um equívoco, que tanto da instalação quanto do cheque. Então, é sempre importante testar. Na segurança, a gente confia desconfiando, infelizmente. Mas é assim que a gente garante a segurança. Se a pessoa falou, não, tá ok, pode confiar, me mostra, testa, coloca o sabão, deixa eu ver se não vai formar uma bolinha ali. Né? Então, é muito importante. Então, se você também tem um botijão de gás que está dentro de armário, dentro da cozinha, não é recomendado. É importante que tenha circulação de ar, né? O gás GLP ele é mais denso que o ar, então a tendência é ele ficar nas partes baixas do cômodo e você não vai perceber, né, o odor, porque ele fica baixo. Então é sempre importante que esse gás, preferencialmente, fique fora de casa. Né? Então, muitas vezes tem um furo na parede, onde passa a mangueira e o botijão fica do lado de fora, num abrigo, ventilado, sem riscos. Bom, Beleza, beleza. Bom, só para complementar aí, eu acho assim, né, se dentro de casa, que talvez a gente nem se atente a esses riscos, né, que por mais que a gente possa ter desatenção com isso, eles são muito sérios. Eu imagino, então, dentro de um ambiente profissional, né, dentro de uma indústria, dentro de uma empresa, não importa o tamanho do porte, eu acho que esses riscos, eles aumentam ainda mais as situações, né? Sem dúvida. E é importante que vocês que estão nos assistindo agora questionem algumas questões na empresa que vocês trabalham. Vocês estão indo almoçar num restaurante? Peça para visitar um restaurante. Vai lá checar como é que são as condições de segurança, como é que está o gás, a instalação, o painel elétrico, pergunte para o eletricista, né? E como é que está? Está certificado? Tem as inspeções? A manutenção está em dia? É importante porque a segurança é de todos. Então, a gente não pode falar que, não, isso daí não tem nada a ver comigo, isso aí é com o pessoal da cozinha. Não, mas você está ali almoçando, você também está exposto ao risco. Então, é importante que esses riscos sejam mapeados, tenha um plano para fazer uma adequação e, de fato, faz todo sentido. Isso vale para tudo, na empresa, em casa, num lazer, né? Se a gente vai num restaurante, imaginando aí pós-pandemia, né? Então, todos os ambientes que a gente frequenta, a gente também precisa estar atentos a esses pontos de segurança. Muito importante, Lucas. Bacana. Aqui seguindo, né, pessoal, ainda sobre acidente de trabalho, e aí a gente tem um histórico aqui até 2018, né, no ano de 2018, que 9% das ocorrências de notificações de acidente de trabalho no Brasil foram aí nas atividades de atendimento hospitalar, né? Então, dados aí do nosso Observatório de Segurança do Trabalho, né? Isso mostra uma concentração aí nesses ambientes. E aqui nós temos os acidentes com notificação de óbito. Nesse caso anterior, são todos os acidentes reportados, e aqui com óbito, né? 52.000 casos de acidente com óbitos, e aqui 11% concentrado em transporte rodoviário de carga, e depois construção de edifícios, né? O segundo maior setor econômico aí que está concentrado os acidentes com óbito. É importante a gente ter esse panorama, porque
nas indústrias, nós estamos expostos a riscos que não estamos em casa, obviamente. Então, operação de máquina, a gente tem trabalho em altura, a gente tem o transporte de cargas, né? Então, acesso a rodovias, né? Em função do trabalho. Então, é importante que a gente tenha esse panorama e a gente saiba onde estão acontecendo os acidentes. E acontecem muitos acidentes. Ainda, nós não chegamos no nível de dizer que estamos com uma cultura de segurança estabelecida, né? O exemplo foi agora, né, aqui na live, que muitas pessoas não conheciam a validade da mangueira do gás, né? Então, muitas coisas ainda não chegam para todos, mas nós temos a condição de buscar as informações. Então, o meu grande objetivo hoje é que todos possam ficar aí com uma pulguinha atrás da orelha e buscar um pouco mais de informação com relação à segurança. Aqui das lesões, né, mais frequentes, então aí os campeões aí de lesões, né, corte, laceração, ferida contusa, puntura, a gente tem também a fratura, contusão, esmagamento. E aí, pensem aí, vocês que estão assistindo, né, quantas vezes vocês já não, de repente, cortaram um dedo, quebraram um braço, quando criança, ou quando adulto, ou uma contusão, às vezes vai usar um martelo em casa e bate no dedo, uma escoriação, de repente ralou o braço em algum lugar, caiu, de repente de bicicleta. Então, todos esses são exemplos de ocorrências que, aqui nesse caso, dos acidentes de trabalho ocorridos dentro das empresas. E aí, quando a gente fala de acidentes que levam a óbito, isso muda um pouco de figura. 40% das ocorrências são de lesões múltiplas. E aqui me faz pensar que lesões múltiplas são relacionadas a ocorrências de trânsito, né? Como a gente viu que o campeão ali são transportes rodoviários de carga. Então, acidente de trânsito, lesões múltiplas, é o maior causador aí de fatalidade. Depois a gente vem com fratura, lesão imediata, enfim, outros tipos aí de lesões mais frequentes aí em acidentes de trabalho. Mas aí em casa, quando a gente fala de trabalho, a gente tem maquinário, a gente tem riscos que são mais óbvios, né? Bom, vou trabalhar num telhado, tem um risco de queda e eu tenho que me proteger. Vou colocar um cinto de segurança, vou subir com uma plataforma, enfim, tem vários meios que são, às vezes, mais óbvios do que em casa, né? Mas e aí, você responda para você, pergunta para quem está do seu lado, você se sente seguro em casa? Você acha que casa realmente é o nosso porto seguro? A gente percebeu que em alguns casos tem uma mangueira de gás vencida aí, então fiquem atentos. Primeira coisa amanhã, vamos providenciar a substituição dessas mangueiras aí. Pessoal, aqui eu trouxe as informações de um site muito interessante, chama Criança Segura, criançasegura.org. É uma ONG que faz toda a estatística de ocorrências de acidente com crianças até 14 anos de idade. Então, quando vocês tiverem um tempo, dê uma pesquisada, entra nesse site, é um site muito interessante. E aqui traz a informação, né, que acidentes são a principal causa de morte de crianças de 1 a 14 anos no Brasil. E por ano, mais de 3.300 meninas e meninos morrem por esse motivo. E outras 112 mil crianças são internadas em estado grave. Olha que triste isso, né? 3.300 famílias sofrendo a perda de uma criança até 14 anos por ocasião de acidente, né? E esse é muito triste, né? Então, o nosso papel hoje aqui é ter um pouco mais de informação e evitar. Trabalhar para que esse número reduza a zero, né? Não queremos que ninguém se machuque, muito menos perca a vida em função de um acidente. O meu papel aqui é contribuir para isso. Mas vamos entender, aqui eu trouxe os três principais causadores aí de acidente em casa, né, com crianças, e o campeão aqui é os acidentes de trânsito, né? Então, os acidentes de trânsito aí envolvendo crianças, tanto na condição de ocupante, que é o maior causador do veículo, né? De repente um filho, uma filha que está conosco dentro do carro, tanto quanto
pedestres, né? Atravessando a rua, vem outro carro, algum acidente. Então, nessas duas condições, é o campeão aí de causas de acidente. E esse tipo de ocorrência é amplamente divulgado, né? Então, a gente tem a questão das cadeirinhas, a gente tem a questão do cinto de segurança, da velocidade máxima permitida, a gente tem a questão de não dirigir quando ingerir bebida alcoólica. Muito importante também que estar bem para dirigir, né? Não dirigir cansado, não dirigir com sono, não pegar a estrada em horários onde você sabe que você não tem uma resposta melhor, por exemplo, à noite, né? É um dos exemplos, ou viagens longas, né? Viagens de 4, 5, 10 horas de viagem. É importante ter as pausas, é importante se permitir demorar um pouco mais, mas chegar bem, né? Isso é muito importante. E criança também, né? Sempre no banco de trás, bebê conforto, assento, cadeirinha, dentro aí das regras do Código de Trânsito Brasileiro. E aí o nosso segundo principal causador de acidente, afogamento. E os afogamentos, nós temos a imagem, né? A maioria das pessoas sempre pensa em praia, pensa em piscina, em rios, cachoeira, mas nem sempre. Muitas vezes os afogamentos estão relacionados à banheira e também a balde. E aí o balde, muitas vezes, é um objeto que as crianças estão brincando em casa. Às vezes, em casa, quantas vezes, quando criança, minha mãe lavando roupa e eu ali brincando, né, com balde, com água, e criança adora água. Porém, pessoal, as crianças até 4 anos de idade, elas têm a cabeça, ela é desproporcional ao corpo. Então, a cabeça ela é mais pesada, principalmente nos mais novinhos. E o que acontece? Imagina que a criança está brincando com um balde e ela cai com a cabeça dentro do balde. São necessários apenas 2,5 centímetros de água para uma criança se afogar. Não precisa estar o balde cheio. 2,5 centímetros é suficiente para a criança não conseguir se levantar e tampar as vias aéreas e ela se afogar. Então, é muito importante, que também aí fica mais uma missão, olhar em casa, ver se não tem balde, ver se não tem, por exemplo, a vasilha onde o seu pet, né, o seu cachorro, o seu gato, bebe água. E se você tem criança em casa, redobre a atenção nesses locais para que a criança não tenha acesso, porque ali também é um ponto que ela pode se afogar, a depender da estatura da criança e da forma que ela se apoiar, depender do recipiente também. Então é muito importante, porque em piscina, em praia, é natural que a gente redobre, triplique a atenção, né? Então, mas um balde em casa com 2 dedos de água, às vezes a gente não tem essa percepção. Então, estou trazendo para vocês aí mais um insight, para que vocês também olhem em casa, vejam se não tem nenhum tipo de balde ou de recipiente com água que possa aí gerar um risco para a criança que vocês têm em casa. E aqui, o terceiro principal causa aí de acidente para crianças é a sufocação. Ela acontece quando há obstrução das vias respiratórias, seja por brinquedos, alimentos pequenos, objetos macios, e até mesmo com conteúdo gástrico. E a principal causa de morte acidental de bebês de até 1 ano de idade. E aqui, nessa imagem, eu trouxe um exemplo de um acessório que é comum ser encontrado aí nos quartos de bebê, que são, né, esses chocalhos que ficam sobre o berço. E não tem melhor proteção do que a mãe, né, ou o pai, que estão sempre atentos quando a criança está brincando, está com um objeto, se é um objeto pequeno, já fica mais atento, já tira da mão, não pode brincar, e alerta o tempo todo. Porém, imagina a criança dormindo. O que os pais normalmente fazem? É o momento que eles têm também de descansar. Porém, esse chocalho, a depender do tipo, ele pode ser um objeto que, se ele cai no berço durante o sono da criança, ela pode acordar e pegar e colocar na boca. Ou, dependendo do tamanho do brinquedo,
se ela cai sobre o rosto da criança, ela pode sufocar a criança enquanto ela está dormindo. Então, também é um ponto de atenção. Se você tem criança em casa, conhece alguém que tenha, alerte sobre esse risco, compartilhe esse conhecimento. Muitas vezes a gente quer colocar um monte de adereços e bichinho de pelúcia e tudo mais, mas a gente pode estar levando um risco para a criança sem saber, né? Então, é importante que a gente tenha sempre atenção a todos esses pontos. Tem algum comentário aí, Lucas? Quer trazer? Tem vários aqui. A gente está com várias interações. Eu estava deixando você terminar o raciocínio para a gente começar a falar mais sobre o assunto. Ainda em relação sobre o problema de segurança mais no ambiente de trabalho, né, a gente tem uma interação do Laudinei Linhares, que ele fala que as estatísticas estão mostrando que em Minas Gerais os casos de acidentes de trabalho eles vão aumentar. E aí ele traz o exemplo de Brumadinho, né, daquela tragédia que ficou para a história aí com mais de 200 mortos, enfim. Ele pede a sua opinião, né, se esse tipo de situação ela poderia ter sido evitada. E eu complemento essa pergunta com a pergunta do Sérgio Luiz, que ele fala assim, que já no caso do acidente já ter acontecido, né, uma vez desencadeado o evento, é questão de sorte sair sem nenhum arranhão? Ou sim existe aí alguma questão que dá para minimizar o efeito? Boa, obrigado aí pelos comentários. E o que acontece? Eu acredito sempre que todos os acidentes eles podem ser sim evitados. Os acidentes eles não acontecem. Os acidentes eles são causados. Sempre tem uma causa. E a partir do momento que a gente se debruça a entender um pouco mais das causas, dos motivos pelos quais levam à ocorrência, a gente sim consegue prever e evitar os acidentes. Existe uma metodologia, e aí complementando com a questão que o Sérgio trouxe também, existe uma metodologia que é o BOLTAI. O BOLTAI é uma metodologia de análise de risco que ele avalia as barreiras antes de um acidente acontecer. Então, tudo que a gente tem que fazer para que ele não aconteça. E uma vez que ele ocorra, vendo que teve falha nas barreiras, ele também avalia, após essa ocorrência, as medidas que a gente tem que ter e tomar para minimizar os efeitos, né? Então, um exemplo é a questão dos primeiros socorros da equipe de brigada de emergência, que todas as indústrias têm, ou deveriam ter. É uma equipe preparada para atender uma situação de emergência e minimizar os efeitos, né? A questão de sorte, ela é muito relativa, porque uma vez que você tenha um sistema de segurança bem estabelecido, você já tem isso mapeado, né? Então, você tem seus riscos, seus perigos identificados, você tem os riscos pelos quais esses perigos podem trazer, né? A exposição humana ao perigo, né? E a avaliação do risco. E você também tem as medidas de controle para evitar que esse perigo se materialize numa ocorrência. Então, sim, é possível evitar, aí respondendo a pergunta do Laudinei, excelente profissional. Laudinei, obrigado aí pela interação. E também, uma vez que ocorre o acidente, uma vez que nós já temos pré-estabelecido todos esses controles, não é questão de sorte, Sérgio, é importante conhecer esses controles, né, onde você trabalha, busque sempre essa informação, o que eu tenho que fazer em caso de acidente. Então, um exemplo bem claro disso é numa situação de um incêndio, é você saber para onde você tem que se locomover, qual o ponto de encontro do local onde você trabalha, que você tem que se locomover em segurança, caso tenha um incêndio, uma explosão. É uma medida que vai evitar um acidente com você, mas que se não observado, ou se você de repente for para outro local, pode trazer complicações. Tá bem? A gente tem mais uma interação aqui da Cleonice Pereira. Ela fala assim... De quem, Lucas? Desculpa. Cleonice Pereira. Beleza. Ela fala que hoje a gente está observando que a maioria das empresas estão se empenhando e muito no combate à Covid, implementando práticas diversas a fim de evitar o contágio. Mas ela faz um questionamento, né? O que fazer com um funcionário que, fora do local de trabalho, não segue as orientações de prevenção? Não sei se você... O que acontece?
Só ô, Lucas, a minha tela saiu aí para você? Saiu. O compartilhamento saiu. Caiu aqui. Pode iniciar o compartilhamento. Vou voltar. Beleza. Isso. Bom, Cleonice, obrigado aí pela Voltou. interação. O que a gente pode fazer, né? A informação, a gente tem que... É nosso dever passar para todas as pessoas, e não é só da empresa, é como cidadão, né, de passar todas essas informações, e elas estão aos montes, né, em qualquer lugar que a gente abrir para buscar uma informação, a gente vai ver essas informações do Covid, né, então elas chegam por vários meios, né, o que a gente precisa fazer é sempre conscientizar as pessoas, né, a gente não consegue, dentro do âmbito profissional, garantir que as pessoas estão cumprindo as regras do Covid fora do ambiente profissional, porque não é uma regra da empresa. A gente está falando de saúde pública, a gente está falando de um mal que está no mundo todo. Se essa pessoa não cumpre as regras de saúde para ela e para a família dela, quem dirá cumprir as regras de segurança dentro da empresa? Então, é uma pessoa que está demonstrando que não tem um compromisso com a segurança e saúde. Então, essa pessoa, ela é uma pessoa que está indo contra, né, a questão da cultura de segurança. Obviamente, uma vez observado, a empresa ela não tem condição de fazer qualquer tipo de ação, porém, ela pode sim olhar com mais carinho, chamar a pessoa, tentar entender qual o motivo pelo qual que ela não está cumprindo as regras de prevenção ao Covid fora da empresa, porque ela também está trazendo um risco para a empresa, e nesse momento tem uma interface. Então, ela pode chamar para uma conversa e entender os motivos, e aí, juntos, chegar numa conclusão do melhor caminho a seguir. Sempre a conversa, o diálogo é o melhor caminho. Obrigado. Bacana. Mais alguma, Lucas? A gente tem um questionamento da Luciana Ribeiro. Não sei se essa é uma pergunta bem técnica. Ela queria saber se existe uma metragem máxima permitida de mangueira para colocar no gás na parte exterior. Aí ela vai precisar consultar. Existe uma norma que rege, né, sobre a mangueira de gás, né, uma NBR, e é necessário que ela chame uma empresa especialista que possa dimensionar uma mangueira. Existem casos, né, de mangueira um pouco maior, mas ela não vai ser desse modelo plástico, né, emborrachado, ela vai ser uma mangueira com malha de aço, mas também com certificação em metro, né? Então, é importante sempre que ela busque uma orientação de uma empresa especializada para que dimensione a mangueira correta para o ambiente dela. Tá certo. Pode continuar. Beleza? À vontade. Show de bola. E aí, pessoal, voltando, né? Devemos estar em alerta constante, né? Esses 3 motivos aí, 3 causas, né? Principais causas de acidente com crianças é real. Isso acontece, está no nosso dia a dia. Muitas vezes você está nos assistindo, tem uma criança, tem um berço, tem um balde, tem um botijão de gás, então tem um carro. São situações que estão no nosso dia a dia e a gente precisa sempre estar em alerta. Estar com a pedra sempre morro acima, né? Estar em alerta constante. E sempre fazer a escolha pelo caminho mais seguro. A decisão sempre vai ser individual. Por mais que dentro da empresa a gente tenha vários meios de conscientização para as pessoas, a gente se esforça diariamente, a decisão sempre é individual. O impacto pode ser coletivo, mas a decisão é individual. O caminho que cada pessoa vai seguir, não tem como a gente falar, a gente pode até falar, mas a decisão sempre é daquele indivíduo, né? Pelo caminho que vai seguir. E a gente sempre mostra o caminho mais seguro, né? Então, agradeço pela interação de todos aí na live, tem vários profissionais de segurança também nos assistindo, e aí eu agradeço a esses profissionais por terem escolhido esse caminho também de levar a prevenção de acidente para as pessoas, né? E fazer com que a gente consiga sempre mostrar o caminho mais seguro e fazer com que as pessoas sigam pelo caminho mais seguro. Inevitavelmente, um ou outro, por não acreditar, por falta de conhecimento, vai querer seguir outro caminho.
às vezes por não conhecer. Mas o nosso papel é resgatar essa pessoa e sempre levar para o caminho mais seguro. 2 caminhos, uma escolha e muitas consequências. Eu espero ter contribuído para que a gente esteja um passo a mais, um passo mais próximo da realização dos sonhos de todos vocês. Então, lembrando daqueles nossos sonhos, espero que hoje eu tenha contribuído para que todos vocês possam estar saudáveis, seguros, vivos, para que possam concretizar todos os seus sonhos. Muito obrigado a todos. Lucas, fico à sua disposição. Bem, Devani, eu que agradeço, tá? Aproveitar antes de me despedir, falar se o pessoal de casa tiver mais alguma pergunta aí, a gente vai encerrar a live, então pode mandar rapidinho que o Devani está aí à disposição para responder. Mas, Devani, eu acho um tema de extrema importância, né? Tanto para as relações do nosso dia a dia, né? Em casa, no nosso ambiente de lazer, já que com essa pandemia o nosso ambiente de lazer está também sendo dentro de casa, né? Então, acho que são questões como a mangueira do gás, que, pelo que eu percebi pelas interações aqui, o pessoal nunca tinha lembrado que ela existia, né? Se atentado que aquela mangueira existia e que ela estava lá, conforme você disse. Talvez o fogão está lá já, sei lá, ganhou do casamento, já faz 5, 10, 15, 20 Exato. anos, ele continua lá. E alguns se espantaram aí, a hora que, acho que durante a sua fala, foram lá verificar, falaram que a mangueira está vencida desde 2015, 2012, enfim. Eu acredito que eu conheço lugares que essa mangueira vai estar vencida desde 1900 e alguma coisa. Então, é algo que chamou a atenção e a gente vai se atentar. Trazendo mais para as questões do ambiente profissional, como você disse, né, são vidas também que são colocadas em risco, vidas que são colocadas ali que são como caminho, né? São 2 escolhas que talvez uma escolha que não seja a adequada pode fazer com que a gente que perca vidas, né? Então isso é muito importante e muito sério a ser levado em conta. Eu tenho uma pergunta, né? Eu queria perguntar assim para você, que infelizmente a gente não está livre, né, dos acidentes de trabalho dentro dos ambientes profissionais, dentro de uma indústria, por exemplo. Você acha que isso se remete ao quê? À falha humana, ao não uso, à não interpretação da norma correta? Você acha que os principais pontos que levam a esse problema de acidentes de trabalho, você acha que é ocasionado por qual fator? É muito difícil a gente relacionar um fator isolado, né? Então, os acidentes de trabalho eles ocorrem pela soma de vários fatores. Mas o principal deles é tomar uma decisão sobre influência de algumas questões que nos tiram a atenção, né? Então, por exemplo, se eu estou com pressa, a tendência é eu tomar uma decisão mais rápida, sem uma correta avaliação dos riscos. Se eu estou, por exemplo, com alguma influência fisiológica, imagina que a pessoa está longe do banheiro e está precisando ir no banheiro urgente e precisa operar um equipamento, ou ela está, de repente, adoecida, com alguma dor, e ela está operando o equipamento. A tendência é também que não tome as decisões corretas. Eu também tenho a questão psicológica, às vezes a pessoa não quer seguir regra. Às vezes a pessoa, não, isso não acontece, já faz 20 anos que eu trabalho assim, enfim, não vai acontecer comigo, né? E tem a questão cognitiva, né, do conhecimento. Muitas vezes as decisões são tomadas baseadas em suposições e a pessoa não conhece a fundo aquele equipamento, aquele procedimento. Mas se fosse para eu resumir em uma questão, eu colocaria a questão de falha em análise de risco. Como nós estamos habituados a analisar os riscos, né? Por exemplo, atravessar uma rua, né? Vamos atravessar uma rua, existem os seus riscos ali. Se a gente não avaliar, por exemplo, qual local que eu estou atravessando a rua? Tem uma faixa de segurança? Tem pessoas que acham que por estar atravessando na faixa não tem obrigação de olhar para o lado, né? Então, eu já me deparei com situações assim, a pessoa atravessando a faixa, e aí, você não precisa olhar para os lados. Não, mas eu estou na faixa. Eu tenho a preferência. Tudo bem, mas se o carro te atropelar, vai te machucar do mesmo jeito, né? Então, assim, a gente precisa avaliar os riscos, né? Então,
olhar para os lados, verificar se é o melhor momento de atravessar, calcular a velocidade que aquele veículo está vindo, porque às vezes, imagina que a pessoa que está no carro está, de repente, distraída e não te percebeu ali, ou está num ponto cego e realmente não te viu, e você está atravessando bem na hora. Então, existem vários fatores que contribuem e eu resumiria nessa questão de análise de risco, né? A falha da análise de risco. O Devani, ainda nessa linha, né, a gente teve uma pergunta aqui do Sandro dos Santos, ele fala assim, a segurança, ela sofre influência de fatores sociais e cognitivos, como formadores de personalidade? Se sim, como trabalhar isso dentro da empresa? Sem dúvida, né, Sandro? Obrigado aí pela questão. E o fator social, ele tá presente na nossa vida o tempo todo, né? O fator social, em resumo, né, é a questão da influência do grupo, né, na tomada de decisão. O quão aquele grupo que eu estou inserido me ajuda, me atrapalha a tomar a minha decisão mais segura. Então, imagina a seguinte situação, Lucas. Você acabou de ser contratado para uma empresa dos seus sonhos, salário dos seus sonhos, e você entra na empresa e aí, na integração é falado para você, olha, Lucas, você tem que cumprir as regras de segurança, existe uma regra aqui e tudo mais. E aí, quando você termina a integração, você vai lá para o teu ambiente de trabalho e as pessoas que estão ali falam, Lucas, isso aí não existe, cara. Aqui funciona diferente, não é bem por aí, a gente já está aqui há mais tempo, você acabou de chegar, você é um novato, isso daí está errado, você tem que seguir o que a gente está falando aqui para você. A tendência é que você acompanhe o grupo, porque isso é um instinto de sobrevivência, né? É um instinto natural da gente seguir o bando, né? Porém, é uma escolha que você está fazendo naquele momento, que está te levando mais próximo, de repente, de um descumprimento de uma regra, né? E como trabalhar isso? Né? E isso a gente precisa trabalhar incansavelmente, todos os dias, com conscientização, com o treinamento da percepção das pessoas, identificando principalmente essas pessoas que influenciam, que têm um poder de influência maior no grupo, trazer ela para o time, entender os motivos pelos quais ela se comporta dessa maneira, né? Então, por que você é assim, né? Você não quer cumprir essa regra? Essa regra está mal escrita? Qual a dificuldade que você tem? E tentar entender. Às vezes tem, sim, uma questão no sistema da empresa que precisa ser corrigida, e às vezes não, às vezes é só uma questão pessoal mesmo daquela pessoa que não está disposta a cumprimento de regras e, enfim, dissemina isso para toda a equipe. Legal. Bom, Devani, eu gostaria de te agradecer pela sua participação, tá? Você recebeu vários parabéns aqui pelo chat, pegar aqui o do Sérgio Luiz, ele fala parabéns, Devani, parabéns a Racine pela palestra. As informações passadas nessa transmissão são de extrema relevância para o dia a dia, seja ela no ambiente profissional ou no nosso ambiente familiar, né? Então, de novo, muito obrigado aí pelo seu tempo, muito obrigado pela sua contribuição, pelo seu conhecimento compartilhado. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Pessoal, antes de encerrar, gostaria de novo fazer o convite para que vocês conheçam o curso de graduação em administração do Instituto Racine, aqui no campus de Matão, São Paulo. Nosso site é www.racine.edu.br. Devani, obrigado. Obrigado, boa noite. Lucas. Obrigado pelo espaço. Eu fico sempre à disposição do Instituto Racine também. Se alguém quiser me contatar, LinkedIn, Devani Júnior, estou por lá.